queridos amigos, queridos irmãos da Web Luz, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Muito grata a Deus, a Jesus e esses amigos da Web Luz que nos propiciam essa conversa à luz do Espiritismo, o colóquio com Mariluza. Com muito prazer, estamos com vocês. Vocês, por favor, curtam, dê o seu joinha. Eles estão em todas as partes, até parece que no Instagram já também, né? Estão aí trabalhando bastante para levar a mensagem de Jesus. Então vamos ao pensamento da semana. Ouça e medite. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O amor é que o representa. Essa de Queiroz no livro Simplesmente Amor. Vamos agora saudar uma pessoa que fez muitos benefícios quando viveu entre nós. Eu te saúdo, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, mais conhecido como Marechal Rondon, militar, engenheiro, sertanista. Nasceu quando ainda Kardec recebia mensagens lá em Paris, no dia 5 de maio de 1865. Neste ano, em novembro, Kardec falava sobre o que os espíritos estavam avisando relacionado a um cataclisma mundial, e seria a Primeira Guerra Mundial que se daria, né? E estava falando com Hahnemann. Acho engraçado porque o Hahnemann, ele introduziu a homeopatia e muitas coisas, e hoje em dia a França vem com uma lei dizendo que a homeopatia não cura, sendo que está mais do que comprovado que cura. Então, nessa época, o Marechal Rondon, que nasceu em 65, ele fez a escola militar do Exército, e ali ele se formou engenheiro e depois foi até as populações indígenas de Mato Grosso, onde ele nascera, em Santo Antônio de Leverger, e naquela região toda, e depois na parte ocidental da Amazônia. Ele fez um trabalho incrível, maravilhoso, e até hoje muitas pessoas vieram os Vilas Boas, que também trabalharam, mas muitas pessoas não chegaram a fazer uma tarefa tão importante de reconhecimento do nosso território, que é tão vasto, muitas coisas nós ainda nem conhecemos, e inclusive dando apoio com muito carinho às populações indígenas e com muita responsabilidade. Ele veio a falecer no dia 19 de janeiro de 1958. Teve uma vida, portanto, longa. Em 58, nós já estávamos às vésperas quase do Inconfidente reencarnado como Juscelino Kubitschek de Oliveira inaugurar Brasília, coisa que ele prometera em 55. Então, veja a sincronicidade dos acontecimentos hoje e depois. E com relação às coisas que Rondon fez, e com relação aos prognósticos de Chico, na mensagem de André Luiz, em 1952, e outros luminares que também fazem essas projeções, nós reconhecemos que isto é possível porque as pessoas evoluem através do sistema de progresso chamado reencarnação. Ninguém numa vida só teria a condição de apresentar os conhecimentos que muitas vezes já abundam na infância e já chamam a atenção para as pessoas que convivem com eles. Então, a reencarnação é a lei mais justa que Kardec trouxe, mas não foi algo que Kardec inventou. Ele trouxe, mas Sócrates já falava disso, da pré-existência da alma antes de nascer e da pós-existência dela.
E outros povos e outros locais e épocas bastante remotas já se falava da reencarnação. E ela é a prova da justiça de Deus, que dá oportunidades diferentes em cada vida, mas não faz com que uma pessoa venha a sofrer numa sem haver um motivo pelo qual ela sofre. E o motivo pode ser a sua expiação de erros cometidos ao longo da jornada, ou pode ser uma prova, uma experimentação para que ele possa adquirir o conhecimento relacionado a essa prova e saber como agir frente a ela. Então, nós recorremos a muitas pessoas que falam sobre reencarnação, mas Kardec fala longamente dela no Livro dos Espíritos, e nós vamos ver coisas lindas a respeito do assunto. Então, vamos abordar um tema que é muito importante. A alma se reencarna logo após ter deixado o corpo físico? É uma questão muito controversa, porque algumas pessoas, pelas histórias que trazem, ficam décadas depois do desencarne na erraticidade. Outras chegam a ficar até milênios antes de voltar novamente a um corpo físico. O tempo, na eternidade e na nossa vida terrena, é contado de uma forma muito diferente, porque a eternidade tem um percurso mais longo e a vida terrena, quando a pessoa chega aos 100 anos, já conseguiu um século de vivência. Mas aqui no Brasil, principalmente, e no mundo, muitas são as criaturas que reencarnam quase que na sequência, novamente, daquilo que ela veio para fazer. Porque uma vida não dá a oportunidade de realizar tudo. Então, se ele tem uma programação, e essa programação é importante, ele retorna o mais rápido possível, porque ainda vai passar pela fase da infância e da puberdade, até começar realmente a alavancar na adolescência as suas questões. Então, varia de acordo com as pessoas, com seu livre-arbítrio, com os seus mentores e com as necessidades experienciais de cada ser, de cada espírito e do grupo ao qual ele se afiniza. Vamos ver mais uma pergunta que fazem muito sobre a reencarnação. Qual seria a duração dos intervalos entre uma encarnação e outra? Às vezes são dias, às vezes anos, às vezes milênios. Nós nos recordamos de um caso ocorrido na nossa família. Uma prima, tendo se casado, logo engravidou e estavam muito felizes porque era o primeiro neto dos seus pais, primeiros sobrinhos, e ele era muito aguardado pela família toda, mas houve um problema durante o parto e a criança enrolou no cordão umbilical e veio a óbito. Claro que os pais e todo mundo ficaram muito tristes. Ficaram tristes, ela nem pensava em ter mais filhos, ela estava numa tristeza profunda, mas engravidou quase na sequência dessa perda. E eles eram muito católicos, e uma médium chegou para ela e disse: não fica triste não, porque o que está aí no seu abdômen é seu filho voltando. E ela quase brigou com a pessoa, porque ela não acreditava em reencarnação. Ela disse: não acredito nisso. Ele falou: olha, estou falando isso porque me mandaram falar para você. E essa criança vai nascer com uma marca que vai identificar que é a reencarnação do outro que não chegou a nascer. Passou um tempo, ela deu à luz, e era um menino novamente, e a criança nasceu com a marca do cordão umbilical no pescoço, que havia causado o óbito da vida anterior. Então, são muitos casos na própria história da humanidade
de pessoas que reencarnam rápido e por reencarnar rápido, muitas vezes relembram muito as coisas que passaram na vida anterior e começam a dizer, quando eu era seu pai, quando eu era sua mãe, quando você me levou para passear aquele dia assim, e depois que eu parti, o meu gatinho morreu, você chamava de Branco, mas eu chamava de Brennan. Então era uma coisa assim mais ou menos forte. E se vocês procurarem, vocês vão encontrar milhares de casos verídicos dessa reencarnação bastante rápida, não é? Mas às vezes a gente entra num local, como na pirâmide de Kelps, e tem lá uma múmia. E o espírito dessa múmia ainda estava lá e toda a excursão vem a passar mal por conta disso. Então vamos dar sequência às perguntas para ver o que mais que perguntam muito relacionado à reencarnação. Os espíritos errantes, que são aqueles que estão no plano espiritual, são mais ou menos adiantados. Existe uma gama imensa de espíritos do lado de lá, no mínimo 4 vezes mais do que os encarnados, 7 bilhões na Terra. Então, vocês podem imaginar que vocês vão encontrar lá todo tipo de espíritos, dos mais cultos aos mais ignorantes, dos mais elevados aos mais atrasados, daqueles que só se dedicam ao bem, aqueles que ainda fazem o mal ou só se dedicam ao mal. Então, vamos encontrar uma gama imensa de entidades. E por isso é muito importante o orar e vigiar, que Jesus fala, para que um espírito, depois que abandona a atuação sobre um corpo, ele pode voltar e encontrar a casa arrumada, ou seja, tudo à disposição dele novamente, e trará com ele 7 iguais ou piores que ele. Então é muito importante que a gente saiba ter respeito pelo plano espiritual em qualquer tipo de contato que nós tenhamos com essas entidades, porque eles nos influenciam muito mais do que nós possamos supor. Vamos ver o que mais, né? Quem decide quando alguém reencarna? Geralmente o livre-arbítrio desse espírito, né? Mas quando ele é renitente no mal, quando ele não tem consciência ainda para uma escolha, muitas vezes ele sofre uma reencarnação compulsória, em que ele é obrigado a nascer, mesmo que não queira, e em condições, muitas vezes, que ele não desejaria, que é para justamente impedir-lhe de agir de uma forma errada e fazer com que ele progrida através desta reencarnação que os seus mentores, os seus orientadores programaram para ele. Então, quando o espírito é adiantado, não, ele decide junto com seus mentores e programa as suas missões, as suas tarefas, num grupo, com uma pessoa ou numa coletividade inteira. Quando nós recebemos o Confidências, no final, Tomás havia dito que haviam 4 dos 12 profetas do Adro reencarnados. Não disse que eram apenas 4, porque existiam muitos inconfidentes, mas 4 dos 12, e 8 estavam do lado de lá. Nesse período de mais de 35 anos que nós lançamos o livro, já vai para quase 40 anos, 3 partiram para o plano espiritual. Um era o Juscelino Kubitschek de Oliveira, o outro foi o Marechal Lott, que era um inconfidente, o outro foi Tarquínio José Barbosa de Oliveira. O Salvador Gurgel veio como Juscelino. O Lott era o Oliveira Lopes. E o Tarquínio foi o Cláudio Manuel da Costa. Mas assim que esses 3 partiram, 3 reencarnaram. E então ficou um daqueles 4 que haviam sido citados, e mais 3 reencarnaram para substituí-los, e devem estar aí com 30 e poucos anos, entre 30 e 40 anos, trabalhando naquela programação inconfidente. É muito fácil encontrá-los. É só ver os 7 itens da programação material para o Brasil, já nem falo da espiritual, que é muito mais ampla, e aqueles que estiverem trabalhando por esta concretização,
eles fazem parte do grupo, porque voltam para dar continuidade às suas tarefas. Desculpa falar mais alguma coisa. Como se dá, então, esse progresso na erraticidade, no plano espiritual? O progresso se dá através do estudo, através de tarefas, através de até aprendizado na interação com os encarnados. E são muitos os familiares que voltam no plano espiritual para ajudar os seus familiares que estão aqui. Os casos são abundantes em todo o mundo, né? E as crianças, principalmente, começam a conversar e aí falam de um avô que ele nem conheceu e que está ali e brincando com ele. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, eles vão estudando, vão se programando, mas o exame para passar é feito no corpo físico. É justamente no momento que você reencarna que você vai ver se passou ou não na prova do seu aprendizado das outras vidas e do tempo que você, na erraticidade, ficou se preparando, trabalhando para fazer alguma coisa, né? Então, vamos bem. Os espíritos, na erraticidade, eles conservam as suas paixões de quando eram encarnados? A maioria sim, porque a natureza do progresso não dá salto. Então, se a pessoa era egoísta, vai continuar egoísta. Se era orgulhoso, ele também vai ter que lutar muito para abandonar o orgulho, a vaidade, todos os destemperos das suas reações frente aos problemas da vida. Mas ele pode programar lá também mudanças através do estudo, da avaliação do seu passado. Ver as suas vidas, onde errou, o que aprendeu, o que deixou de aprender, o que precisa ser mais pontuado na sua atuação, o que é mais necessário naquele momento para que ele desenvolva não mais paixões desenfreadas, mas o amor numa dimensão mais ampla. É muito importante isto. Vejamos o que mais que a gente pode perguntar, né? Eles progridem, então, na erraticidade? Sim, mas vão fazer a prova no plano físico. A vantagem de saber quem ele é e quem ele foi, vamos supor, está encarnado aqui e quer saber. Então, tem pessoas que falam assim, não se deve fazer regressão porque Kardec disse que era abençoado o esquecimento. Sim, o esquecimento é abençoado para a gente não passar vergonha e estar diante de pessoas que a gente prejudicou. Ou para a gente também não reacender ódios por coisas que nós passamos. Mas o Espiritismo segue a ciência. E a ciência hoje desenvolveu a tecnologia da terapia de vivências passadas. Eu faço isso, mas já vi que há pessoas que até vão para o futuro. E como é que pode ir para o futuro se o futuro ainda não aconteceu? Porque às vezes há uma programação de um prejuízo. O sonho premonitório, que não tem explicação científica, é uma visão de futuro. E se você não volta lá naquele sonho e desfaz aquele desastre, aquela coisa terrível que você sonhou que ia acontecer, na hora você pensa, tenho que diminuir a velocidade, continua acelerando. Vai ter óleo na pista, eu não posso brecar. E você breca com óleo na pista e acaba dando num barranco. Por quê? Porque você não entrou no sonho e fez a desprogramação daquilo. Então, tudo isso é estudo. O Mikio Kaku, físico fantástico, ele diz que o passado está acontecendo e o futuro também. E nós, quando tivermos maior tecnologia, iremos lá e desfaremos aquilo que fizemos errado no passado, porque o tempo é totalmente relativo. É difícil a gente entender isso na nossa lógica muito estreita, mas isso acontece. Há mundo onde as almas errantes podem permanecer por um tempo? Sim, são mundos transitórios. Eles vão lá passar um tempo e depois eles voltam para a planificação que eles tiveram. Esses mundos, eles ainda não estão adiantados. A Terra já passou por ser um mundo transitório na sua formação. E há outros que estão passando. A reencarnação é um tema inesgotável.
nós não vamos poder terminar, porque Kardec esmiuçou muito no Livro dos Espíritos, tem muita coisa, e os romances mediúnicos, principalmente do Chico, os romances sérios, os livros sérios, abordam reencarnação, por exemplo, do Emmanuel, né? Na época do Cristo, depois em outras vidas, até ele chegar a ser o Padre Manuel da Nóbrega. E o Chico era um dos jesuítas, né? Então vocês vejam, nós temos as pistas de quem fomos por aquilo que nós somos atualmente. Observemos com bastante carinho as nossas atuações, ouçamos as críticas veladas de alguns companheiros ou mais ostensivas e façamos a correção necessária agradecendo. E se a gente não estiver em erro e for apenas uma crítica de sentido destrutivo, vamos esquecer, perdoar, porque todos nós estamos evoluindo. E aqueles mesmos que às vezes são nossos detratores, quem sabe um dia serão apoiadores da mesma ideia e ideal de amor que o Espiritismo nos trouxe. Muito obrigado. Jesus nos abençoe.